Uma parte foi por causa da pandemia e isso não se reforçou. Quando na pandemia não teve carnaval, a coisa ficou feia. O que é do carnaval? Porque as pessoas ficam falando, porque o povo gosta de carnaval. Cara, é um movimento econômico. Você vai lá vender sua cerveja, você vai assistir os shows, você vai vender suas coisinhas, uma comidinha, alguma coisa. Festival de rock, o que você faz? Agora é que tá aparecendo o quê? Lanche vegano. E olha lá, mas é tudo muito caro. O que está faltando para nós? Nós estamos tendo momentos nossos culturais dentro da nossa cultura? Não dá, mas eu ainda assim preciso disso. E ainda assim eu preciso encontrar com a minha cultura, ainda assim eu preciso trabalhar, ainda assim eu preciso de um tempo para mim. E como você bem disse, meu querido, se nós não temos tempo, alguém tem que fazer. Essa é a função do artista. O artista constrói uma coisa, uma poesia, uma música, uma pintura, um filme em que eu vejo e diga, caramba, eu não tô louco. Meu Deus, não estou louco. A música hoje está direcionada porque você quer ouvir, não que precisa ouvir. Isso é um dos problemas, se a gente entrar. Quando a gente vai... Eu vou usar sempre a mim mesmo como um exemplo. Quando eu entrei no Spotify, eu tava querendo achar bandas e grupos novos. Beleza, paga a mensalidade. Você acredita que aquele maldito daquele algoritmo só me joga para as músicas que eu gosto? Sim, querido, talvez estejam prestando muita atenção nos brancos, mas por quê? Porque esses brancos têm mais acesso à tecnologia, querido. Tem mais acesso a financiamento. Olha para todo o sertanejo, cara. É muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Esse dinheiro envolvido faz com que eles sejam disponíveis. Quem já não fez isso? Você sai para comer, não tem a comida que você quer, mas você diz lá. É isso mesmo. A nossa cultura... O paralelo com a nossa cultura é o salgadinho fofura. Eu detestava aquele negócio. Aí eu tava fazendo um serviço com os amigos, não tinha. E tava horrível. Confissão a vocês que estão aqui, meus queridos. Eu agora entendo muito porque meus alunos ficavam mexendo o tempo todo no celular. Rapaz, peguei um serviço CLT, eu sentava ali, um dos projetos que eu trabalhava, e trabalho também. Cara, a gente às vezes matava a demanda em 2, 3 horas e eu ficava lá. Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não podia tirar um livro, eu não podia assistir um filme, então só tinha uma coisa pra fazer, passar rede social. E uma hora eu tava tão entediado que eu saí e comprei um sacão desse tamanho de salgadinho fofura. Desse tamanho. Sentei e fui comendo aquele negócio. Rapaz, você acredita que aquilo destruiu o meu paladar? Então eu fiquei sem vontade de comer, não porque eu não tinha fome, é porque eu não conseguia sentir gosto. Salgadinho fofura, ou esse tipo de salgadinho, com muito sal, etc., ele é uma forma de você destruir um pouco da sua consciência. Meu Deus, salgadinho fofura é capitalista. Não, é isso. Essas comidas de trabalhador que tem muito sal, cujo gosto é muito forte, são porque ele precisa sentir algo. Depois de um dia horrível na sua vida, você vai sair e vai comprar um doce muito doce, um salgado muito salgado, tomar uma cachaça, por quê? Porque você sabe que amanhã tem mais. Talvez a influência histórica das mulheres ao machismo. Olha, minha querida, vamos entrar aqui daqui a pouco no machismo. Por quê? Porque o machismo continua sendo uma economia. Olha, vamos pensar nós todos como trabalhadores aqui que nós somos. Crianças, meus queridos colegas. Cara, o quanto a gente, por exemplo, come mal. Um amigo muito querido falou algo terrível. Como a gente, entrando no tema do racismo, como a gente sofre racismo alimentar. Mas que diabo é isso? É outra variedade para vender livro? Não, é interessante. Você não quer ser identificado com alguém que foi derrotado. Então você vai aderir até mesmo à culinária do seu inimigo. Você vai tirando aqueles sabores interessantes. Você vai tirando o cominho. Você deixa pimenta porque tu é baiano. Baiano sem pimenta e farinha tá difícil. Aqui em casa pode faltar carne, mas farinha e pimenta vai ter sempre. Onde eu quero chegar? A gente perdeu de noção o quanto o nosso cotidiano foi tomado. E o quanto, quando a gente vai para a rua para trabalhar, a gente precisa de estímulo para trabalhar, mas são estímulos de baixa qualidade. São de grande quantidade de baixa qualidade. De como as coisas que a gente consome não refletem o que nós somos.
por exemplo, quando eu escuto o Baco Exu do Blues. Baco Exu do Blues eu acho muito estranho. Parece que ele tá todo o tempo ensaiando para contar algo terrível e ele não conta. Eu preciso de uma música para eu explodir. Quando eu escutava Doctors MC, cantava aquela música Agora a Casa Cai, Cai Não Cai. Cara, a gente se matava com aquilo. Por quê? Porque a gente precisava daquela explosão. Eu desconfio que esses jovens precisam da mesma explosão. Eles estão preparados para explodir no bom e no mau sentido. Precisamos disso, queridos. Precisamos de estímulos de qualidade. A comida da sua mãe não é cara, mas ela te traz muita coisa bonita. É esse o problema. Uma parte da nossa memória afetiva, uma parte do que nós somos, é o que a gente come. E grande parte das nossas identidades, inclusive de muitos aqui que são presentes nessa live, parte das nossas identidades está ligada a nossos hábitos alimentares. Oh, meu querido, já foram comer por aí? É terrível. Exato, querido. Há uma morte de nossa episteme, de nossas experiências, querido. A gente não consegue mais falar sobre nós. Nós não falamos mais sobre nossas dores. Não é reclamar, como disseram. A gente fica criticando as crianças que ficam falando: você está de mimimi. Tô de mimimi nada, ele tá falando da dor dele. Por que você não fala a sua? É boa. Uma vez eu fui almoçar com meu pai. É uma coisa boa de ficar velho. Você vai almoçar com seu pai e seu pai começa a te ver como homem. Então ele começa a conversar com você sobre as dores dele. Com as mulheres eu acho que deve acontecer a mesma coisa quando você fica adulto. Ele te respeita e conversa. Com isso você percebe: nossa, não estou tão distante. Cara, esse cara não é um deus. Primeiro você tem que parar de endeusar seus pais. Em segundo lugar, você começa a ter uma relação boa. Esses estímulos de baixa qualidade são puramente estéticos? Exato. Mas o que é estética? Estética é a representação simbólica de uma materialidade. Repara que a nossa estética é estranha. A nossa estética... Vou pegar um exemplo. Eu fui recentemente assistir Nosferatu. Em breve no Sombrionauta. É um filme bonito em ser feio. A estética das crianças... Preste atenção, a estética moderna, ela se propõe a ser realista sendo feia. É um filme feio. É o Drácula, do Bram Stoker, feio. Por quê? Porque essa estética está começando a nos dizer: isso aqui não tá bom não. Nós estamos filmando coisas em 4K, cada vez mais a gente tá ficando bom na forma. Mas e o nosso conteúdo? Nós não estamos transmitindo nada. Nós estamos transmitindo várias produções que não significam nada. Eu vou dar um exemplo. A gente continua preso no paradigma do Macunaíma, o herói sem caráter, que é branco quando ele importa. Isso está afetando um monte de coisas. Por exemplo, quem é o grande cliente da estética negra? Da estética preta? Não são os pretos. Não são os pretos. Pega os preços. É muito caro você vir comprar uma bata, uma camisa florida. É extremamente caro. Então é mais fácil você comprar uma camisa falsificada da Oakley. Você comprar uma camiseta da Adidas, tênis falsificado. Você vai ser mais bem recebido. Esse tipo de coisas é que é fantástico. A nossa própria cultura foi elevada a um quadrão de arte em que nós não acessamos ela. Isso aí é o Favela Venceu. O Favela Venceu tornou a cultura de periferia inacessível para os pobres. Olha, quem percebeu isso muito bem, mas combateu, acredite ou não, o funk está cada vez se ligando no que está acontecendo. E por quê? Foi o que perguntaram anteriormente. As pessoas são superficiais? São mesmo superficiais? Ou elas não têm a linguagem certa para expressar o que elas estão falando de forma que a gente compreenda? Nós continuamos nesse combate e não conseguimos grande coisa, meu querido. Nós não temos essa produção. Vou dar um exemplo de uma produção que está se tocando muito em nós. Por exemplo, dorama. Por que diabo a gente gosta tanto de dorama? Por que negros gostam tanto de anime? Porque ali tem um monte de elementos que a gente precisa. A gente se sentir sozinho, a gente sentir que nossa estética não bate com a realidade, a gente sente dificuldade. Pô, que moleque que cresceu sem o pai não vai se identificar com o Naruto? E não é porque o pai faleceu coisa que o vale, é por quê? Porque o teu pai te mandou pra algum lugar e diz: se vira aí nessa porcaria. Como não se ligar a isso?
Nós tivemos alguma coisa parecida, por exemplo, os ataques racistas a vários jogadores, como por exemplo o Vini Júnior. O cara bateu no peito e disse: "Sonegamos". E aí, quem abraçou ele? Não é ficar dando like. A pergunta é: alguma instituição entrou em contato? Foi produzido um projeto? E se estabeleceu isso? Isso foi debatido em algum local? Em última análise, foi criado em cima desses incidentes uma produção cultural para refletir sobre isso? Foi criado um filme? Um filme sobre o Garrincha, por exemplo? Um filme novo sobre o Garrincha? Não se criou nada. Então a gente está tendo constantemente, toda vez que a gente toma um racismo, é uma oportunidade de a gente debater: ok, por que tomou? E a gente responde errado. Como a gente responde? Aconteceu de novo, que coisa, hein? Aconteceu de novo por quê? As pautas pretas não subiram? Nós não somos os caras na moda? Eu lembro que um querido amigo meu, o Xandão do Crespo, falou pra mim: nunca os pretos estiveram tão na moda. Exato. E aí, a consciência está acompanhando essa estética? Não, porque a própria estética é vazia. Por que essa estética é vazia? Porque a gente está se referendando nos africanos e a gente não é africano. Desculpe, nós não somos. Dizia: se a vida fosse boa, a gente não via tanta novela. Talvez seja aí um grande problema. Que eu vou volto para falar sobre a questão do assim ainda estamos aqui. No dia do recebimento do prêmio, eu desci, estava lá acompanhando o Globo de Ouro, desci, legal, tinha ganhado. Fui até ali comprar uma pizza. Tinha fechado, era 1 da manhã. Aí depois fui comprar um cachorro quente. Eu tava com uma camiseta clássica que eu uso, que é "A justiça só é cega pro povo negro". Só academicista mesmo. Aí beleza. Aí o que eu vi? Tinham 3 mulheres negras trabalhando. E elas estavam assistindo que programas? Elas estavam assistindo dorama ali no celular delas. Peguei meu sanduíche, daí uma olhou: "Sua camiseta é legal, hein?" Uma moça negra. Eu disse: "Caramba, a camiseta deu certo. Por que essa mulher não está prestando atenção na produção da Fernanda Torres?" Porque não tem nenhuma relação com ela. Esse Brasil tem muitos Brasis por aí, e parece que a gente foi expulso desse Brasil. Alguns momentos está ficando difícil dialogar e criar estratégia de combate ao racismo, pois na maioria dos ambientes a linguagem está se tornando academicista. Exato. Já dizia uma banda muito boa chamado Skank Anansi, numa música chamada You Intellectualize My Blackness, que é o que? Você intelectualizou minha negritude, minha pretitude, no caso seria. É isso que aconteceu. Tá tão acadêmico o linguajar do negro que o negro não consegue falar. Eu vi agora, querido. É que ele tava falando aqui pra mim que não era pra mim a questão academicista, mas eu li agora. Então é isso. O movimento negro transformou a negritude de bairro em quê? Em um linguajar acadêmico que você não consegue acessar, você não consegue entender. Aí entra aqui, mas nem dorama. Aí que tá o problema. Aquele diabo daquele dorama consegue conversar. Por quê? Porque ele tá conversando com uma subjetividade feminina. Estranho isso, né? Por que diabo o pessoal tá se apaixonando por dorama? E outro problema clássico. Tanto que não está se produzindo novas novelas. Nós temos novelas com mais negros, mas estamos tendo o tempo todo revivals de novela. Por exemplo, Tieta, do Agreste, voltou e está fazendo um baita sucesso. Nós não nos perguntamos quem é o público de novelas. Talvez a gente tenha que estudar doramas. E estudando doramas, talvez a gente consiga entender alguma coisa. É uma das coisas mais fantásticas. Quem são essas pessoas que estão assistindo novela? É a minha mãe, né? Como eu falei num podcast anterior, no que eu fiz sobre a morte de Ivan Illich, eu contei um conto russo do século XIX para minha mãe, e minha mãe adorou. Só que o que eu fiz? Eu fui adaptando o conto para ela. Eu falei que era um homem que estava doente, que estava com problema nas costas, minha mãe estava com problema nas costas, e de repente ela disse: "Nossa, que interessante". Ela adorou quando eu falei uma frase: "Como é difícil dormir e ter sonhos ruins porque o medicamento nos faz isso". Isso é um trecho do Tolstói. E ela disse: "É verdade, porque é ruim, tá. Caras, positividade é uma porcaria. No fundo, toda essa positividade tá cegando a gente. Toda essa positividade tá cegando a gente. E aí que tá o problema, como você falou bem, querida. Dorama, tem um monte de dorama. É por isso que a gente gosta de mangá, de anime.
o anime, que seja. Por quê? Porque tem muito, qualquer coisa você acha um. A produção das novelas brasileiras é muito limitada. Tem umas quantas novelas rodando? 10? Quantos animes nós temos por aí? Nossa, temos uma quantidade assustadora. Quantos mangás temos? Não seria a grande problematização da esquerda. Aí que tá o negócio, meu querido. A esquerda não tem projeto cultural. Qual é o projeto cultural da esquerda? Requentar o projeto cultural da direita. A esquerda não tem projeto cultural. A esquerda não dá dinheiro pra cultura. Um governo de esquerda, o pessoal fala do Bolsonaro. Continua não dando dinheiro. Aí diz, o bolsonarismo não deu dinheiro pra cultura. Por quê? Era a cultura que lhe interessava. Porque ele vai mudar a cultura. Ele não tem interesse nisso. Bate com a economia que ele está pretendendo, dá para entender, mas a questão o alcance é menor. E o fato da tecnologia e oralidade. Aí a gente entra num problema, querido. Eu vou repetir a pergunta dele. E de fato a tecnologia da oralidade de quebrada em vários âmbitos está muito à frente da academia, pois a troca e ressignificação acontece. Exato. Experimento da Sueli Carneiro chamado Racionais MC. Dá pra gente produzir dentro das nossas redes? Sim. Mas nossas redes dá trabalho, então é melhor usar essas redes aí grátis do que usar nossas redes, ou criar novas redes. Então a gente caiu numa armadilha boa do sistema, que se chama comodismo. A gente reclama dos algoritmos. Vou dar um exemplo. A gente constantemente fala dos aplicativos que estão roubando nossos amigos e nossos parceiros que são motoboys. Cara, ainda ninguém percebeu. Parece que lá no interior aconteceu uma coisa interessante. Eles estão tentando criar um aplicativo dentro de uma cooperativa para organizar os motoboys. É isso. Entrou no grande problema que eu quero debater aqui. Por que a esquerda não cria tecnologia? Não se combate o sistema com a própria tecnologia dele. Não se combate o diabo com suas próprias armas, porque a tendência é você se tornar o diabo. Não se combate com fogo, porque você vai se tornar muito parecido. No final das contas, não é você que derrotou o inimigo, você virou um upgrade do inimigo que você detestava. Só que pior, eu não posso nem te criticar, porque você está usando formas racistas e você é um negro. Você é machista, você está usando formas machistas, mas você é uma mulher. Você está usando homofobia, mas você é gay. Caramba! Foi isso que aconteceu com a gente, meus queridos. O governo federal subiu todas essas pessoas aos cargos, certo? Essas pessoas são só, vou usar um termo usado aqui dentro dessa live, são só estética. Elas não têm uma política de esquerda de mudança real. Elas não estão produzindo nada. Elas não fizeram grandes mudanças legislativas, não mudaram o grande sistema. E o problema não é só Congresso. Ou como estão dizendo aqui, a esquerda há tempos virou manutenção da direita. Eu vou dizer coisa pior, querido. A esquerda acredita que pode cuidar do capitalismo melhor que os capitalistas. E ela tá mesmo ela tá atacando os setores de esquerda. É o que estão falando, talvez ele não seja esquerda, talvez. Mas tenta discutir isso nos âmbitos da esquerda. Vai acontecer com você o que aconteceu com o Jonas Manuel. Ele está sendo caçado sistematicamente na internet pelo petismo. Foi o que aconteceu com falas racistas vindos de Kiko Moreira, ou que foram entendidas como racistas, pelo menos pelo Jonas Manuel e outros canais de esquerda. Aí que tá o problema. Os canais de esquerda não estão querendo discutir povo, estão querendo discutir dentro da esfera deles. A esquerda não discute fora da esfera da internet, pelo menos a esquerda da internet, mas vamos falar dela. Aí entramos em outro problema básico, queridos. Se eu achar isso no meu computador. O que é essa esquerda? Essa esquerda são empreendedores. Onde está a esquerda? Será que ela existe ainda? Ou fez acordo com a direita que diz que existe, mas na verdade já está no centro? Querido, vou responder isso agora. A esquerda é empreendedora. Para quem a esquerda de internet, que é a esquerda que mais se destaca, vende seus produtos, suas palestras, seus livros. E aí temos o Elon Musk. Sim. Queridos, a esquerda de internet são empreendedores. Pensa tudo que você já pensou de pior de empreendedor. E isso é a esquerda da internet. A esquerda da internet, repara que ela só reage a ela mesma. Outro dia eu estava assistindo um react que foi assustador. Era um react do react do react.
Era um cara que foi criticado pela esquerda, ele assistiu o vídeo, fez o react da crítica, depois a pessoa que criticou ele fez um react, e depois teve um outro react. Eu fiquei, caramba, mano, vocês estão fofocando? Exato. Sabe uma coisa que sempre foi criticada na periferia, principalmente uma crítica para as mulheres? Que elas eram fofoqueiras. Mas e daí que elas são fofoqueiras? A esquerda não passa de um bando de fofoqueira. Fica, fulano ali, tá ali, falando ali, falou mal de mim, agora eu vou falar pra aquele lá, como é que... Um termo que o pessoal do funk usa, que eu gosto muito. Pra aquela despeitada aqui, quem sou eu? Aquela ousada. A esquerda só fica fazendo fofoca um pros outros sobre o que acontece na internet. Ela não discute projeto nenhum. Talvez com pequenas exceções que não dão certo. E quem é o cliente dessa esquerda? É a classe média branca, não é a classe média negra, não. A classe média negra não consome isso. Eles querem consumir o quê? Eles querem se apresentar como nobreza. Desculpe o pessoal que defende diáspora que tá por aqui, mas é isso. Quer coisa mais brasileira do que dizer que não é brasileiro? Olha, eu sou europeu, sou espanhol, sou italiano. O pessoal quer falar sobre o meu encontro com o Jonas Manuel? Seria ótimo, falamos daqui a pouco. Cara, quer coisa mais brasileira do que dizer que não é brasileiro? Agora a nova moda dizer, nós somos africanos. Não, nós somos negros, a gente se deu mal, é isso aí. O que é ser negro? É uma constatação econômica, que você tem que lidar com aquilo. Em verdade, a gente está numa pequena conta. Assim, maquiamos o tema e conseguimos dormir melhor. Não sei se estamos dormindo tão melhor, meu querido. E falando sobre o meu encontro com o Jonas Manuel, durante o encontro com o Jonas Manuel é que eu percebi isso. Ele estava falando coisas muito interessantes sobre Almeicar Cabral, na verdade, um outro palestrante estava falando. Ele estava falando sobre o Guerreiro Ramos, que eu achei muito bom também. Aí fiquei pensando, aí o próprio Jonas Manuel fez a crítica que eu estou fazendo. A gente critica muitos liberais, critica tudo, mas e nós? A gente produz o quê? Ali eu compreendi o que está acontecendo. Com exceção dele, que eu saiba, ninguém está pensando numa ciência de esquerda. É isso que está repercutindo agora na internet recentemente, que um pensador, o Elias Jabbour, que é um geógrafo, também economista que analisa muito a China, ele falou explicitamente que o governo brasileiro, do qual ele faz parte, que ele defende, não quer se alinhar mais com a China. Não quer participar direito do BRICS. Ou seja, ele não quer mudar a realidade. O governo brasileiro não quer mudar a realidade. E aí que tá o problema, então não vai se produzir nada pra gente. Não vai se produzir tecnologia pra gente. A gente não vai conseguir dormir melhor porque a gente vai perder nossa casa. Digo isso como CLT. A influência da esquerda não está estabelecida no cotidiano como... Aqui está uma coisa deliciosa, meu querido. Se você não usar termo técnico e transformar esses termos técnicos numa linguagem mais aceita, as pessoas entendem. As pessoas entendem. O problema é, essa classe média não consegue fazer uma coisa simples. Entender que ela é parte do problema. Ela deveria pegar uma série de rapazes e moças de periferia, como vocês, e explicar os termos técnicos, daí vocês iam transformar isso em outra linguagem. Seja como aconteceu, como a Luísa de Azevedo fez no Curtiço. Por exemplo, uma produção nacional que eu acho braba, fantástica. É a coisa mais atual que eu já vi nos últimos anos, que foi a série Sintonia. Sintonia é brilhante, conseguiu traduzir um monte de categorias econômicas da periferia. Onde? Numa série, deu certo, um monte de gente curtiu, O que eu vi? A esquerda torrando a paciência de, veja bem, não só a esquerda, tá? Uma série de pessoas criticando, desde quando periferia é assim, Querido, mas não tinha nada. Vai criticar novela, mano. Vai criticar esses filmes que ganham Oscars. Mas por que não critica? Porque critica mal. Esse é um dos problemas, por exemplo, do Jonas Manuel. Do Jonas Manuel, do Ian Neves, em certa medida, de toda a esquerda.